A obesidade entre jovens de 18 e 24 anos cresceu 90% em apenas um ano aqui no Brasil. Olha só. Em 2022, 9% das pessoas nessa faixa etária tinham IMC igual ou maior que 30, o que configura obesidade. Agora o número saltou para 17%. O IMC é o índice de massa corpórea, que é uma conta aí que leva em consideração peso e altura e outros fatores aí do nosso corpo. Os números também mostram que 32% dos jovens já receberam diagnóstico médico de ansiedade, gente, e 33% relataram que já consumiram álcool, só que de forma abusiva. Os dados são da Covitel, que é uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, e também da Organização Global de Saúde Pública, a Vital Strategies. Para explicar o que pode estar por trás desses números, a gente vai conversar agora com a doutora Andressa Heimbicher, endocrinologista e também metabologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também Metabologia. Doutora, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Oi, Marcela. Olá a todos que estão aqui nos escutando nessa tarde aqui em São Doutora, Paulo, o bem áudio não frio. está saindo aqui para mim. Será que não, a gente está sem áudio da doutora? Deixa eu tentar falar de novo para ver se vocês me escutam. Não. Ah, não, calma. A gente só vai acertar um retorno aqui para o estúdio, mas só para a gente retomar, então, gente, esse dado bastante preocupante. Então, de jovens, 18 a 24 anos, a obesidade nesse grupo cresceu 90% em um ano aqui no nosso país. A gente vai tentar entender o que está por trás, né, desses números. E agora sim a gente restabeleceu o contato com a doutora Andressa Heimbicher. Doutora, seja bem-vinda. Agora sim, uma ótima tarde para você. Oi, Marcela. Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo nessa tarde fria aqui de São Paulo, né? Fria, friazinha. Doutora, me fala então, o que, que pode estar por trás desse aumento tão consistente, né? No caso, no número de jovens, né? Pessoas de 18 a 24 anos, esse número cresceu 90% em um ano. Marcela, a gente sabe que parte disso e parte muito importante desse aumento se deve principalmente aos anos da pandemia, né? A gente já vinha prevendo durante a pandemia que ia acontecer um aumento importante de obesidade e principalmente um aumento do comer emocional relacionado à pandemia. E a gente sabe que existem vários motivos para isso, e um deles foi sim essa questão do aumento da ansiedade associado ao excesso de calorias pelo próprio comer emocional. Então, a gente está começando a ver agora o que a pandemia causou na nossa população. Doutora, e uma pessoa que ganha muito mais peso ainda jovem, ela acaba tendo mais dificuldade para controlar o peso ao longo da vida. O que, que ela pode fazer? Então, o que a gente se preocupa muito é porque a obesidade, o ganho de peso, principalmente na infância e na adolescente, eles aumentam muito o risco de diabetes tipo 2 na vida adulta e riscos de problemas cardíacos no futuro. Além disso, eu gosto de ressaltar que o ganho de peso ele está associado a mais de 13 tipos de cânceres. Então, aumento da incidência de 13 tipos de cânceres, como, por exemplo, endométrio e câncer de mama. Então, é um problema de saúde pública. A obesidade, ela é a raiz de diversos problemas de saúde e a gente tem que ser bastante efetivo em traçar estratégias, tanto públicas quanto medicamentosas, como junto com os colegas nutricionistas e educadores físicos, para que todos nós consigamos nos unir para poder baixar esses níveis de obesidade que são realmente preocupantes. E quais que são os impactos, né, na saúde desse jovem? Ele pode desenvolver doenças graves de forma mais precoce? Exato. A gente pensa, a primeira etapa é sobrecarga, né? Eu brinco que jovens, no começo, às vezes eles vão ter os exames aparentemente normais, né? Mas a gente pensa principalmente em sobrecarga, tornozelo, joelho, quadril, coluna.
E mais do que isso, a gente começa a ver aumento de risco de pressão alta, gordura no fígado. Hoje a gente sabe que a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela vai ser vai ser a principal causa de transplante hepático no mundo, vai ser a principal causa de cirrose nesse fígado desses adolescentes e adultos, né? E mais do que isso, a gente fala em infartos, a gente fala em derrames, a gente fala em doenças da vesícula, mais os riscos aumentados de câncer. Então, peso, ele é um problema central de uma série de doenças. A gente costuma falar que a obesidade, ela é multifatorial, mas ela também é multiconsequências para a saúde. Doutora, e nos últimos anos, né, se criou um apelo aí para que os corpos, para os diferentes tipos de corpos, né, sejam aceitos pela sociedade, magros, gordos, altos, baixos, por aí vai, o que, claro, é muito importante. Mas quando que a gente precisa saber que o engordar demais ou emagrecer demais está afetando a nossa saúde e não é apenas algo ligado à aparência, né? Quando que a gente tem que saber que algo que a gente faz para emagrecer demais, no caso, né, que tem essa ditadura aí da beleza mais magra também, quando que isso já não vira uma doença ou um problema mesmo de saúde? Marcela, eu brinco que a gente tem os exames de sangue que eles mostram só uma parte do problema, né? Às vezes, os exames de sangue que a gente dosa, a gente fala assim, ah, mas o colesterol tá normal. Mas a gente tem outros parâmetros que a gente consegue avaliar, que são exames de sangue mais específicos. Então, muitas vezes, um paciente que está acima do peso, que está com diagnóstico de obesidade, fala, ah, mas meus exames são normais, eu não tenho por que perder peso. Hoje a gente não trabalha com o conceito de peso ideal, a gente trabalha com o conceito de obesidade controlada. Então, de 5 a 10% de perda de peso já consegue reduzir os riscos de grande parte dos problemas de saúde associados ao ganho de peso. E isso, muitas vezes, ele passa longe daquele padrão ideal que se criou de beleza. Hoje eu não quero um peso que seja padrão de beleza para o meu paciente. Eu quero um peso que seja um peso que deixe ele feliz, mas que também, obviamente, reduza os riscos dele de problemas de saúde. E para isso, não é só exame de sangue. A gente avalia hoje problemas cardíacos, carótidas, marcadores de câncer. Então, a gente consegue ter exatamente o risco do paciente e dizer para o paciente o quanto que em percentual de peso é importante que ele perca para ele ter saúde.